Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos à aula de Pilates dos super-heróis. Como vocês sabem, os super-heróis usam o Pilates para poder não ter dores na coluna, para conseguir ter flexibilidade nos golpes e para ter otimização da força e serem, assim, incríveis e invencíveis. Se vocês ficarem bem de olho nas dicas que eu vou dar para vocês, vocês também podem ser incríveis e invencíveis no dia a dia. Meu nome é Gabriela e eu também dou aula para super-heróis na vida real e também para muitas mulheres maravilhosas. Hoje a nossa aula é muito especial, porque na verdade é aqui que a gente vai aprender o segredo de toda a força. Todos os super-heróis sabem isso de cor. E esse é um segredo muito secreto, que às vezes algumas pessoas não contam para vocês, mas eu vou contar. Hoje, quem vai ser o nosso aluno é o Homem de Ferro. Mas, por incrível que pareça, ele não é um herói avançado. Ele, na verdade, é bem iniciante. Então eu trouxe o Batman para ajudar a gente e o Homem-Aranha para ser o nosso estagiário. Eu sempre gosto de deixar um estagiário porque é sempre bom observar. Tá bom? Vou deixar o Homem-Aranha aqui observando. Então, como eu disse para vocês, hoje a aula é sobre o segredo da força. Qual seria o segredo da força dos heróis e daqueles que não sentem dores sendo humanos? O segredo da força, e que também descobriu o Sr. Joseph Pilates, está no abdômen, ou no centro de força, ou no core, ou na força de centro, ou como você quiser chamar. Só que esse abdômen não é o abdômen que a gente imagina, ou que a gente conhece, ou que a gente vê lá um monte de gente na academia subindo e descendo, sobe, desce, sobe, desce. A gente não fortalece esse abdômen que eu tô te falando, esse core, essa força de centro, fazendo sobe, desce lá na academia. Então, o Homem de Ferro, que é um aluno iniciante, vai aprender hoje com o Batman como acionar o abdômen. Primeiro, para a gente acionar o abdômen, a gente precisa entender como é feito o nosso abdômen. Eu vou dizer de uma maneira bem grosseira, mas para que a gente consiga visualizar ele no nosso corpo, certo? Então, eu vou pegar uma caneta e vou riscar aqui. A camada mais profunda do abdômen é chamada de transverso do abdômen. E ela fica lá atrás, pertinho da coluna, mais ou menos aqui assim, ó. Ela é tipo uma capa, assim, ó, um quadradão, lá atrás. Assim, a camada mais profunda, lá perto da coluna. Por cima dessa camada, a gente tem os oblíquos. Gente, isso aqui é uma maneira grosseira de fazer, tá? O abdômen é mais complexo que isso. Os oblíquos. E aí, por cima dos oblíquos, a gente tem o reto do abdômen. Aquele que a gente faz assim, ó, e quando a gente faz assim, na verdade a gente está trabalhando o reto do abdômen, e quando a gente faz assim, a gente está trabalhando os oblíquos. Mas o segredo da força está no transverso. Como ele é uma musculatura muito profunda, às vezes é difícil a gente acessar de imediato. As musculaturas superficiais, a gente tem mais rápido acesso, a gente tem mais consciência, a gente usa mais no nosso dia a dia. As musculaturas mais profundas, a gente usa de uma maneira não tão consciente no nosso dia a dia. Porque, por exemplo, o transverso é uma musculatura fundamental para sustentar a nossa coluna. Por isso que esse é um grande segredo para quem também sente dor na lombar, certo? Eu vou dividir essa aula em 3 partes. Hoje você vai aprender a conscientizar esse transverso do abdômen e nas próximas aulas você vai aprender a trabalhar ele, de uma maneira iniciante e 2 de uma maneira avançada. Então a primeira coisa é a gente ter consciência desse transverso do abdômen. A gente vai primeiro botar as mãos nas cristas ilíacas, que são aqueles 2 ossinhos da bacia que aparecem bem aqui na frente. Eu coloquei essas bolinhas aqui para vocês verem. Então vocês vão colocar a mão aqui, ó. Tô falando que o Homem de Ferro, ele não é muito... Ele não consegue, ele não tem mobilidade. Você vai colocar a mão aqui, afunda um pouquinho a mão na barriga, depois do osso, assim, você vai ver que tem um buraquinho e tosse. Você vai ver que essa região vai ficar um pouco mais rígida.
é justamente esse músculo que você vai acionar. Então, a gente vai inspirar e quando soltar o ar, sem sugar o abdômen para dentro, perdendo o ar, mas pensando em espalhar o abdômen para os lados, você vai tentar acionar esse transverso do abdômen. Como eu falei, é uma musculatura profunda e que a gente não tem acesso de imediato. Então, a minha primeira recomendação é que você inspire e toda vez que você soltar o ar, você vai experimentando forças diferentes. Tem gente que fala assim, pensa em segurar o xixi. Pode ser que funcione, pensa. Faz aí uma vez, inspira, solta o ar, segura o xixi aí, homem de ferro. Vê se dá. Pode ser que seja um caminho. Tem gente que fala assim, pensa que o abdômen está sorrindo de uma crista ilíaca a outra. Também acho que é bacana, pensa aí se dá. Vai tentando chegar nesse transverso do abdômen, lembrando que você consegue sentir ele quando você coloca as mãos aqui na crista ilíaca, e aí ele fica um pouco mais rígido, tensionado, você vai sentir essa musculatura diferente. Então você vai inspirar e soltar o ar acionando esse abdômen. No método Pilates, a gente faz isso a cada ciclo respiratório. Então, mesmo que eu esteja fazendo um movimento de braço, por exemplo, quando eu estou expirando, eu estou usando essa força abdominal. Por isso que ela é um grande segredo e por isso que todos que trabalham o método Pilates estão, mesmo que fazendo um trabalho de braço, estão fazendo um trabalho global, protegendo também a coluna, porque essa é uma musculatura fundamental para você proteger principalmente a sua lombar, para você ganhar eixo lá na coluna e você não ficar cedendo à gravidade, certo? Então hoje foi só para contar para vocês aonde está, aonde está o segredo da força, e nas próximas aulas eu vou contar para vocês como que a gente exercita esse transverso do abdômen. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.